Olha só, considera a reta que passa por 0,3 e por esse ponto B de coordenadas menos raiz de 3 e 0, e em cada item responda apenas sim ou não, justificando cada resposta com os devidos cálculos. Logicamente que dessa questão escolhi apenas o item C para resolver, tá? E o que nós temos aqui é o seguinte. No item C diz, sabendo que a reta S passa por um 2, então olha só, pessoal, bora começar a destacar as informações. Quais são as informações que nós temos, tá? Nós temos uma reta R, e isso é do enunciado da questão, tá? Temos uma reta R que passa por esse ponto aqui, ou seja, posso destacar esse ponto 0,3 como sendo um ponto pertencente à reta R, e ela também passa por esse ponto B. Ela também passa por esse ponto B de coordenadas menos raiz de 3 e 0. E no item C, agora indo para o item C, o que nós temos é o seguinte, uma reta S que passa por esse ponto de coordenadas 1 e 2 e é paralela à reta R, e aí ele diz assim, ó, podemos dizer que a equação reduzida dessa reta S é igual, né? Ou é y, né? É y igual a raiz de 3x mais 2 menos a raiz de 3. Então, olha só, trata-se de verificar se a equação reduzida de S é dada realmente por essa forma ou não, certo? É tudo que nós precisamos fazer. Logicamente que a gente terá que fazer os cálculos para fazer essa verificação, tá? E aí, pessoal, vai ser necessário fazer o destaque em relação, né, em relação a essa nossa reta S. O que é que nós sabemos sobre essa reta S? Nós sabemos que ela é paralela, olha só, viu? Paralela à reta R, tá aqui a reta R, e ela passa por esse ponto bem aqui, ó, esse ponto de coordenadas 1 e 2, certo? Vou colocar aqui, ó, para ficar melhor ficar mais espaço para a gente escrever. Então, sobre R, bora lá sobre R. É a reta que passa, para ver, por 0,3 e passa também por menos raiz de 3, 0, certo? E sobre S, né, é a reta que passa por 1, 2 e é paralela. Eu vou botar essa informação do paralelismo bem aqui, ó. S paralela com a reta R. E aí eu já havia falado para vocês que duas retas são paralelas se e somente se os coeficientes angulares dessas duas retas forem iguais, certo? Essa é a condição necessária e suficiente para que duas retas sejam paralelas. Os coeficientes angulares dessas retas têm que ser iguais. E aí é onde está. A partir do momento, pessoal, que a gente saber de uma informação dessa relacionada ao coeficiente angular, pessoal, dentre as duas retas que nós estamos estudando, quais são as retas que nós estamos estudando, né? Logicamente, estamos estudando a reta na forma geral, né? A equação, né? A equação da reta na forma geral, e estamos estudando também a equação da reta na forma reduzida. E aí a gente deve observar o seguinte, tá? A partir do momento que menciona os coeficientes angulares, pessoal, o ideal é pensar na equação tanto da reta R como da reta S na forma reduzida. Porque é nessa forma reduzida que esse coeficiente aparece. Esse coeficiente linear aparece. Aparece como sendo o número que acompanha, né, ou que multiplica a variável x dessa equação reduzida. Certo? Mas aí de repente alguém pode estar se perguntando, sim, professor, mas como é que a gente vai decidir, vai determinar qual é
a equação de S se tudo que nós sabemos é as coordenadas de um único ponto? Isso não é tudo que nós sabemos. Nós também sabemos dessa informação aqui, ó. Certo? Essa informação que poderá nos entregar o coeficiente angular da reta S. E aí sim, a partir do momento que nós soubermos as coordenadas de um ponto, né? De um ponto pelo qual a reta S passa, e também soubermos qual é o coeficiente angular de S, a gente pode utilizar a forma genérica da equação reduzida para determinar qual é a equação reduzida dessa nossa reta S, de fato. Certo? Logicamente que para a gente determinar qual é o valor desse coeficiente angular, a gente vai precisar descobrir qual é o valor do coeficiente angular da reta R. Não é verdade? E isso é perfeitamente possível porque nós sabemos as coordenadas de dois pontos. Olha só, esse ponto que eu vou chamar de A. Certo? A gente observa que a reta R passa por esse ponto e passa pelo ponto B. Ou seja, conhecemos dois pontos da reta R, o que nos permitirá determinar a equação de R usando determinante. Não é verdade? Então, bora primeiramente encontrar essa equação de R. Determinando a equação de R, sabemos que ela passa por 0,3 e passa por menos, né? Passa por menos raiz de 3, 0. Calculando a equação de R, nós temos aqui 0,31, temos menos a raiz de 3, 0,1 e as coordenadas de um ponto genérico, né? As coordenadas x e y de um ponto genérico qualquer dessa reta R. Está aqui, x e y. Desce 0 sobre x, sobe 1, desce 1. Primeira diagonal principal está aqui, ó, 3x. Segunda diagonal principal, 0. E a nossa terceira diagonal principal é menos a raiz de 3y. Certo? Primeira diagonal secundária é essa daqui que zerou. A segunda diagonal secundária, ó, certo? A segunda diagonal é essa daqui. Segunda diagonal secundária também zerou. Essa que pega menos raiz de 3, pega também esse 3 e esse 1, ó. E aí nós temos menos a raiz de 3 vezes o 3. E aí, pessoal, o nosso determinante, por se tratar de 3 pontos alinhados, né? O nosso ponto genérico ele vai estar alinhado com os outros 2 pontos, não é isso? Está aqui, ó. Então, por se tratar de um determinante de 3 pontos alinhados, logicamente que o valor desse determinante tem que ser 0, mas esse determinante é a diagonal principal menos a diagonal secundária. Na diagonal principal nós temos aqui 3x somado com 0, que a gente não precisa nem escrever, somado com menos raiz de 3y, está aqui. Menos, né? Um determinante nada mais é do que a diagonal principal menos a diagonal secundária. Por isso eu coloquei esse menos aqui, porque agora eu vou colocar o elemento, né, o valor da diagonal secundária, que no caso vai ser só menos 3 raiz de 3. E isso vai dar igual a 0. Então o que nós temos aqui é 3x menos a raiz de 3y mais 3 raiz de 3 igual a 0. Chegando assim, pessoal, no que nós chamamos de equação geral da reta R, tá? Equação geral da reta R. E aí a gente agora vai pensar no seguinte: para a gente saber qual é o coeficiente angular, né? O que nós queremos é o coeficiente angular de R, para determinar qual é o coeficiente angular da reta S. Como nós queremos o coeficiente angular dessa reta R, logicamente que nós devemos pensar ou ter, né? Escrever essa equação da reta R na forma reduzida. E isso é perfeitamente possível de fazer, pessoal, isolando a variável y. Vai ficar então menos a raiz de 3y igual a menos 3x, menos 3 raiz de 3. E aí a gente pode observar que o y está sendo multiplicado por um número negativo. O ideal é que ele fique positivo, ou seja, vamos multiplicar essa equação por menos 1, ficando então raiz de 3y igual a 3x, mais 3 raiz de 3.
E dessa forma, pessoal, a gente pode agora isolar de vez o y, observando que para fazer esse isolamento de vez, a gente precisa dividir esse raiz de 3y pela própria raiz de 3, para que haja esse cancelamento aqui. O detalhe é que quando a gente divide esse raiz de 3y por raiz de 3, a gente precisa dividir todos os outros termos da equação por esse exato valor que é a nossa raiz de 3. E agora nós temos que a equação reduzida da reta R será dada por 3 dividido por raiz de 3, né? Y igual a 3 dividido por raiz de 3 multiplicado pelo x, mais, fazendo aqui o cancelamento, temos apenas mais 3. E aí a gente observa que o coeficiente angular da reta R, olha só, pessoal, o coeficiente angular da reta R nada mais é do que esse número bem aqui, ó, 3 dividido pela raiz de 3, certo? Como nós sabemos que esse coeficiente angular de R e o coeficiente angular de S são, né, têm o mesmo valor, pelo fato dessas duas retas serem paralelas, então a gente pode agora observar o seguinte: sobre a reta S, nós sabemos que passa pelo ponto de coordenadas 1 e 2, está aqui, ó, e tem o seu coeficiente angular igual a 3 sobre raiz de 3. O detalhe agora, pessoal, é que normalmente a gente procura simplificar esse número. Na verdade, a gente procura escrever esse número com o denominador racionalizado sempre que esse denominador aparece com um radical que não vai dar uma raiz quadrada exata, certo? Uma raiz exata. Então, o que nós podemos fazer aqui é o seguinte: 3 dividido pela raiz de 3 nada mais é do que 3 dividido por raiz de 3 vezes a raiz de 3. E o motivo pelo qual multipliquei, repeti a raiz de 3 multiplicando, é porque quando a gente tem a raiz quadrada de um número positivo, logicamente, multiplicado pela raiz quadrada do mesmo número positivo, esse radical, pessoal, vai ser eliminado, certo? Raiz de 3 vezes a raiz de 3, no caso, da raiz de 9, e a raiz quadrada de 9, no caso, é o próprio 3. Logicamente que a gente também precisa multiplicar o numerador pela mesma raiz de 3, já que tudo que a gente faz em um dos termos da fração, a gente é obrigado a fazer no outro, não é verdade? Ficando então 3 raiz de 3 sobre 3, cancelando 3, nós temos simplesmente a raiz quadrada de 3. Então, pessoal, pensar em escrever a equação reduzida de S, olha só, viu? A equação reduzida de S na sua forma genérica seria y igual ao coeficiente angular vezes o x mais o coeficiente linear. Porém, o coeficiente angular a gente já encontrou. É essa raiz de 3. Então, a gente pode substituir bem aqui, ó, no lugar desse coeficiente angular, a gente pode substituir por raiz de 3 multiplicado por x mais n. E aí a gente pode tranquilamente observar, pessoal, que o único o único termo da nossa equação reduzida de S que está impossibilitando a gente dizer de fato qual é essa equação reduzida, né, é esse nzinho aqui, ó. Mas esse n poderá ser encontrado tranquilamente a partir do momento que a gente observar o seguinte: o fato desse ponto de coordenadas 1, 2 pertencer à reta S faz com que necessariamente esse ponto satisfaça a equação dessa reta S. A equação que a gente está dizendo que é essa daqui, ó. Então, ao substituir o 2 pela variável y, né? O 2 que é o y do ponto, vai ficar 2 igual a raiz de 3, substituindo o x pelo número 1, mais n. Então, olha só. Agora, notem que essa nova equação que nós obtivemos nos permitirá calcular tranquilamente o valor do nosso n, que é o coeficiente linear da reta, certo? O que irá nos permitir que a gente possa determinar a nossa equação da reta S, nossa equação reduzida. Tá bem? Então, isolando n, nós teremos 2 igual a raiz de 3 somado com n, tá?
E agora nós podemos tranquilamente observar que 2 menos a raiz de 3 será o nosso n, certo? Isso nos garante que n nada mais é do que 2 menos a raiz de 3. E agora é simplesmente substituir. A nossa reta S será dada por y igual, né? A sua equação, né? A sua equação será dada por y igual ao coeficiente angular, tá aqui ele, ó, coeficiente angular multiplicado pela variável x, mais o coeficiente linear, que é esse justamente dado por 2 menos raiz de 3. Então, nota que a nossa equação é exatamente aquela, né? Aquela que está no item C, ó,